por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Como que teria um governo que não te rouba, tá ligado? Então, Como que ele se financiaria? Por que eu separo isso? Porque existe a necessidade, Monark, de ter governança pública. Você precisa ter polícia, você precisa ter justiça. A questão é quem faz a justiça, quem faz a polícia. E quando você diz que tem que ser um órgão único, monopolista, e esse órgão pode se financiar tirando dinheiro de toda a população, esse serviço tende a ser péssimo, além do que é imoral. Você coagir a pessoa a entregar a propriedade dela sem o consentimento dela. Deveria passar pelo consentimento. Essa é a tese do libertarianismo e do anarcocapitalismo. O pessoal fala que todo mundo assinou o contrato social lá, que eu nunca vi na minha frente. Deve ter algum livro desse aí, mas ninguém nunca viu nesse contrato social. É um contrato social, né? A não ser o dado. Esse é o maior engodo que existe, esse tal de contrato social. Né? Veio lá do Rousseau. A tese de contrato social antes do Rousseau era uma tese de, vem cá, existe um tipo de acordo na sociedade que a gente precisa ter uma governança, senão pode ter desordem, como é que você pega o criminoso e tal. Isso era a tese. Veio o Rousseau e falou, não, tem que ter um contrato social mesmo e eu vou dizer qual que é. Que tá escrito nele, né? Tá e vou te obrigar a assinar, foda-se. Você nasceu e já assinou. É brincadeira isso. É uma foda, né, cara, essa porra. Você vai virar ANCAP quando? Cara, eu gosto muito dessas ideias, a gente tava conversando, né? Eu não quero me colocar em nenhum rótulo e tal, porque eu tenho algumas ideias que não são necessariamente ANCAPs, entendeu? Vai, me dá um exemplo. Renda básica universal, nada ANCAP, isso aí. Se é forçado, não. Sim, mas eu acho que é uma boa ideia, entendeu? Pra mim tinha que acabar com todos os benefícios do governo, transformar tudo em renda universal. Tá? Você se vê chegando para uma pessoa do teu lado falando, olha, eu... como governo, eu vou tirar o dinheiro teu e eu vou fazer o que eu escolhi fazer, que é entregar esse dinheiro para aquela outra pessoa. Você se vê nessa posição de tomar essa atitude de coerção da propriedade da pessoa? Não, eu não curto muito essa parada, não. Então, você é ANCAP, porque no fundo é isso que você está dizendo. Você está dizendo, não, eu não vou fazer, Hélio, mas eu quero apoiar alguém que vai fazer. É que, na real, já acontece. Então, já que acontece, vamos tentar tornar isso do melhor forma possível, entendeu? Entendo. Mas aí você está fazendo um ponto interessante, pragmático, que é assim, cara, eu acho, pelo que eu entendo do teu ponto, eu acho que o menos pior entre os programas do governo é fazer, por exemplo, uma assistência às pessoas que precisam. E eu acho que todo mundo concordaria. A questão é que, quando você faz isso, em geral, pelo governo, o que acontece? É um papel que está escrito que, eu preciso desse dinheiro porque eu estou desempregado, não sei o quê. Ninguém quer ver ninguém quer saber se a pessoa está melhorando. Não existe uma responsabilização da sociedade. Em geral, as pessoas, nós que empoderamos, para usar uma palavra que a esquerda adora, né? Empoderamos o governo para fazer esse programa, nós vamos falar, eu já pago os meus impostos, então por que eu vou me preocupar se esses impostos estão sendo bem gastos? Eu não vou fazer mais nada, eu não vou ajudar mais nada. Em geral, essa é a reação, porque você já está pagando quase toda a tua renda para esses programas. Sim. Se você tiver... Vou dar um exemplo mental, não é ANCAP, mas apenas para ilustrar. Se você tivesse a opção todo esse imposto que está indo para programas sociais, de mandar ou para a tecnologia governo, para fazer essa distribuição e acompanhamento, ou por uma tecnologia tipo uma ONGs auditadas, que você escolha, eu suspeito que você, quase ANCAP, ia escolher, não, peraí, então eu vou escolher essa aqui, porque se ela não estiver fazendo um bom serviço, não estiver mostrando que 95% do dinheiro está chegando a quem precisa e para as pessoas certas, eu vou trocar por outra ONG. Então, existe uma questão aqui também de tecnologia. Você está falando, cara, bacana ter essa renda, mas será que não seria mais bacana você escolher a solução privada? E aí vem a parte melhor. Porque aí você fala, não, o problema é nosso, é meu e seu, Monark, de resolver esse problema no Brasil. Se você delega para o governo, ele nunca vai ser resolvido. Com certeza. Então, a gente precisa entender que isso é um problema nosso, que não adianta a gente falar, não, eu quero que o governo faça isso. Sim. O negócio da renda universal é mais porque, tipo, não é... Renda universal não é dar para quem precisa, entendeu? É você ter uma redistribuição do dinheiro dos impostos igualmente para todos os cidadãos
cidadãos. Sempre, tá ligado? Tipo, tem uma grana que todo mundo dá, a gente pega essa grana, divide pra todo mundo igualmente e pronto. O governo não precisa fazer mais caridade, não precisa ajudar quem tá desempregado, não precisa ser isso. Todo mundo ganha, entendeu? Independente de qualquer coisa. Mas no limite, se o que for pro governo volta para as pessoas na mesma proporção, é a mesma coisa que não cobrar o imposto, né? Se fosse igual. Toda a questão dos impostos é justamente para que não seja igual. Não. É que não voltaria na mesma proporção, entendeu? Okay. Tipo, ela voltaria com uma proporção igualitária para todo mundo. Uhum. Então, tipo, entendi. eu sou um ricaço, por exemplo, e eu tô pagando 2 milhões de reais de imposto todo mês. E o governo, ele E vai X para cada um, divide por per capita. Isso, exato. Porque para mim parece mais simples, entendeu? Em vez de eu ter que esperar o cara se fuder, só dá a grana logo para ele. A questão é que trocar todo o governo hoje, que faz muito mais do que só isso, por isso também não vai acontecer. Isso também é completamente utópico. Sim, a questão não era nem trocar todo o governo, era só trocar todas as questões de auxílio, entendeu? Mas já é assim, é como você está falando. Não, não é. Na verdade, que não vai para todos os brasileiros, vai para certas pessoas que precisam. Sim, então aí que tá o problema. Você acha que deveria voltar para mim, para você? Sim, eu acho que tinha que ser, tipo, uma renda básica universal e não importa se você é cidadão, você ganha a mesma quantia de grana, que é uma porcentagem do que todo mundo dá. Porque eu acho que é a redistribuição de renda mais eficiente que eu consigo imaginar, entendeu? Geralmente, os programas de renda mínima ou básica universal, eles falam que, eu vou devolver para você, mas só se você já não fez essa grana por si só. Sim. Então você não receberia, e eu não receberia. Sim. No modelo tradicional, esse teu modelo é um modelo um pouquinho diferente. Então, eu acho que sendo universal é legal porque você primeiro tira todo o estigma dessa parada, entendeu? Porque se eu ganho, todo mundo ganha, eu não vou ficar puto com o cara que tá ganhando, porque eu também tô ganhando, entendeu? O ponto de contato entre nós, assim, é o seguinte, a gente vive num século, num mundo cuja tecnologia já permite que não tenhamos ninguém abaixo de certo nível de dignidade. A gente não pode aceitar, mesmo no Brasil, que é um país pobre relativamente, a gente não pode aceitar que tenha gente abaixo de nível de dignidade. Sim. E a gente precisa resolver isso. Se isso não é resolvido pelas pessoas, normalmente, que seria a minha solução, que a responsabilidade seja nossa, tá bom, você vai falar, no limite, então o governo então resolve. Mas eu suspeito que se você deixasse que as pessoas resolvessem, inclusive deixando toda essa grana com as pessoas, teria mais grana e seria melhor resolvido. Eu acho que esse é o ponto. Eu sou um pouco mais pessimista que você, viu? Eu acho que a maioria das pessoas são muito egoístas e elas só iam aproveitar a grana a mais que elas têm para comprar, sei lá, um carro a mais. Ok, mas são essas mesmas pessoas egoístas que concordam em ter um governo que faça isso. Se elas não concordassem, ela não concorda, né? Ela foi obrigada, né? Acho que com armas. Se você perguntar para as pessoas, elas acham que o Estado é bacana fazer isso. Por isso que existe. Se não existisse o apoio da população para o Estado fazer isso, já não existiria mais. Já teria mudado isso. Porque é que as pessoas acreditam mesmo que o Estado é bacana para fazer isso. E por isso que elas empoderam o Estado para fazer isso. E elas votam em políticos que defendem isso. E elas creem que essa é a solução. Então, se elas não acreditassem nisso, voltaria para elas e elas provavelmente ajudariam, porque não é que elas mudaram de ideia que se deve ajudar ou não. Elas continuam acreditando que se deve ajudar. Bom, você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.